Muito bem, meus irmãos, estamos juntos novamente para mais um culto de louvor e adoração a Deus, em comunhão aqui na sala do Zoom, tá bom? Então eu queria que nós começássemos, todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus, e eu queria que nós começássemos como sempre a gente começa, né? Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou prostrado, ó Deus. Eu quero te servir como que sou, como adorador, adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou prostrado, ó Deus. Quero te servir como que sou, como adorado. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou prostrado, ó Deus. Eu quero te servir como que sou, como adorador, adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou prostrado, ó Deus. Eu quero te servir como que sou, como adorador. Meus irmãos, nós temos vivido momentos muito diferentes. Esse momento chegou para a gente de forma bem inesperada, né? Ninguém imaginava que estaríamos passando pelas coisas que temos passado. É fato que para alguns a mudança foi maior do que para outros, mas todos nós temos sido afetados através do que está acontecendo, né? E essas coisas fazem a gente parar, refletir, e não foi diferente comigo. Essa canção que vocês vão ouvir agora é fruto de reflexões em cima desse momento, pensando na fidelidade de Deus, na diferença entre declarar o amor e a fidelidade de Deus e de estar vivenciando isso de forma bem prática no dia a dia, uma dependência completa de Deus para o sustento e para tantas outras coisas. Deus tem falado ao meu coração, eu tenho certeza que tem falado a todos nós, e que nós possamos refletir e aprender tudo que nós precisamos aprender durante esse tempo, porque certamente é uma grande oportunidade de crescimento e da gente entrar
num momento novo com Deus, numa fase nova de conhecimento e do nosso relacionamento com Ele. Então, essa é a minha oração, eu tenho pensado sobre isso e que essa canção possa falar ao coração de cada um. É fácil cantar meu amor por ti, minha esperança não se encontra em mim, que meu anseio são as coisas do alto, e que meus passos sempre seguem teus passos, mas quão longe me encontrei, de onde pensei, quão longe me achei. A certeza se revelou frágil e de repente ficou tudo ao contrário. Não que não tivesse sido avisado, mas a gente vive andando de lado. Quão longe me encontrei, de onde pensei, quão longe me achei. Descansar em ti. Mas agora que me vejo como sempre fui, o poeta já havia falado, com espelho nos olhos, sigo olhando pro alto. Teu amor e cuidado, o que era alegre fica desengraçado. Toda certeza que se vai ao léu traz a liberdade que só vem lá do céu. Quão perto te encontrei, sempre junto a mim. Quão perto eu achei meu descanso em ti, mas que ouvi falar bom mesmo é estar aqui. Um caminho nunca antes trilhado, tua bondade sempre ao meu lado. Eu não quero mais voltar à vida que eu achava normal. A diversidade em profundidade, conhecer o que é real de verdade. Quão perto te encontrei, sempre junto a mim. Quão perto eu achei meu descanso em ti. Quão perto te encontrei, sempre junto a mim. Quão perto eu achei meu descanso em ti. Então, muito bem. Vamos louvar a Deus agora com o nosso dízimo, nossa oferta, campanha Fique Ide, né, que é aquela campanha que nós estamos solicitando às pessoas que
para darem o valor do transporte, da gasolina, para que a gente possa ajudar pessoas que estão sofrendo impactos com a pandemia, tá bom? És merecedor de todo meu louvor. Estás presente aqui, Senhor. Glorificarei e sempre bendirei meu Senhor e Salvador. És merecedor de todo meu louvor. Estás presente aqui, Senhor. Glorificarei e sempre bendirei meu Senhor e Salvador. E sacrificarei de mim, morrer para viver. Só tu tens as palavras eternas. Sei que às vezes vou chorar, mas sempre hei de estar junto a ti, aprendendo a amar. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Se teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Se teu amor quebranta meu coração, se teu amor quebranta meu coração. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essas ofertas, por tudo que foi trazido, depositado para a glória do teu nome. Nos ajude, Senhor, a aplicar tudo isso de forma sábia, de tal forma, Deus, que possa abençoar pessoas e expandir o teu evangelho, Deus. E que o teu evangelho chegue na vida das pessoas, ó Pai, como boa notícia no meio de tantas más notícias. Agora, Senhor, também fale ao nosso coração através da tua palavra. O Senhor fala, ó Deus, através da música, o Senhor fala através do encontro, mesmo que seja virtual, dos testemunhos, mas agora fala também através da tua santíssima palavra, ó Deus. Tenha misericórdia, que possamos todos nós ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, gente. Hoje, como eu disse, estou aqui diretamente do acampamento MPC. Orem por nós aí. Daqui a pouco vai começar o culto aqui, para que Deus fale ao coração dos trabalhadores. E hoje está conosco para pregar a palavra. Ele não é um convidado de fora, ele é da CPC. Nosso irmão Alexandre vai ser usado por Deus, com certeza, para nos trazer a mensagem. Alexandre, muito obrigado. Deus te abençoe e te use. Amém, Marcelo, amém. Obrigado. Espero que todos estejam ouvindo, né? Quando o Marcelo me pediu para trazer a palavra, imediatamente me veio um texto na mente, porque é alguma coisa que eu estava meditando ao longo da semana, e assim, puxa, quando eu li esse texto na terça-feira dessa semana, fazendo a minha devocional, eu falei assim, puxa, que coisa interessante que a gente poderia, em algum momento, compartilhar com alguém, com a igreja e tal. E juntando com algumas impressões, alguns sentimentos que eu tenho anotado nas últimas semanas aí, alguns apontamentos que, quem sabe, mais tarde pode vir até algum texto, algum livro, alguma coisa assim. Eu falei assim, eu acho que eu vou compartilhar isso com a igreja. E eu sempre, quando prego, eu gosto de falar que a sensação que eu tenho quando eu estou pregando alguma coisa é de apenas alguém que está com o privilégio de estar com o facão à frente numa mata escura e batendo o facão no cipó, né, e abrindo caminho para alguém. Não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas é apenas algumas impressões e alguns sentimentos que Deus traz para nós. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Como o Erlon disse, um momento inesperado, um momento que ninguém poderia imaginar há 6 meses atrás que iria acontecer, mas que talvez seja só o arcabouço de algumas situações em que nós enfrentamos, na nossa vida particular, momentos muito difíceis também. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por aflições na alma, né? E a grande diferença é que nós podemos ou não ser moldados pelas impressões. Então, eu gostaria de dizer, nesse início de compartilhamento com vocês, que confiar em Deus e agir de acordo com essa decisão de confiar nele é a maneira mais poderosa que alguém possa dirigir e moldar sua vida. A diferença de resultados na qualidade de vida que nós podemos obter vai estar diretamente relacionada ao quanto nós confiamos em Deus, enquanto nós mantermos firmes as nossas ações, as nossas posturas, mesmo diante dos inúmeros desafios, obstáculos e provações que nós podemos encontrar ao longo da jornada. Essas convicções e essas decisões, elas vão determinar as ações que vão produzir os resultados na nossa vida. As nossas convicções, elas geram decisões, decisões geram ações e ações produzem resultados, né? E nós estamos falando de convicção que resiste à intempérie do tempo, convicções que permanecem firmes mesmo diante das lutas, das adversidades e dos conflitos. Convicções que são desenvolvidas e provadas ao longo da vida, da caminhada, e não apenas em alguns momentos de nossas vidas, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Algumas coisas que podem ser importantes, que podem ser relevantes, que podem ser úteis e que podem trazer alguma esperança para nós, né? Os momentos de decisão, e todos nós enfrentamos momentos de decisão na nossa vida, esses momentos moldam o nosso caráter. Esses momentos, eles determinam o nosso destino e como é que nós vamos caminhar ao longo da jornada, né? É importante que isso esteja muito claro na nossa mente, né? Que as decisões, elas moldam a gente de uma forma
irreversível, né? Convicções geram decisões e decisões nos moldam aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos ser ao longo da caminhada, né? O que determina, em última análise, o nosso destino não são as condições da nossa vida, mas a decisão que nós tomamos. Muitas pessoas falam assim, fulano de tal é assim por causa das suas condições de vida, por causa do meio. Não é tanto verdade isso. O que determina o nosso destino final, os resultados que nós vamos encontrar pela frente, não são as condições da nossa vida, mas são as decisões que nós tomamos, mesmo diante das condições. É bem verdade que algumas pessoas têm mais oportunidades, algumas pessoas têm mais recursos, algumas pessoas têm mais vantagens genéticas, algumas pessoas têm melhores relacionamentos, vêm de um ambiente familiar mais favorável em relação a outros. Mas ainda assim, a decisão que você toma, aquilo que você assentou no seu coração em relação a cada uma dessas coisas, é que vai determinar como e até onde você vai chegar. Nós podemos aceitar uma vida de sofrimento passivamente, ou podemos enfrentar o sofrimento, as angústias, as provações, com valentia, com coragem, com fé. Tudo é meramente uma questão de decisão, né? Então, nós temos que pensar dessa forma, tá? Nós temos que entender que, ao longo da jornada, nós vamos ter convicções que vão gerar decisões e vão determinar aquilo que nós vamos nos tornar, né? E o que determina o nosso destino não são condições, são decisões que nós tomamos, né? Eu fui procurar o significado da palavra decisão e isso me impactou muito. Porque a palavra decisão ela é formada, né, por origem, né, a partir de, e cisão é ruptura. Então, uma decisão é algo que você rompe a partir de um determinado momento. Você, quando decide, você está cortando uma linha de tempo e está começando algo novo, né? Então, coloque isso na sua cabeça. O seu destino final, o como você vai viver em termos de qualidade de vida, está relacionado diretamente ao seu poder de você decidir, né? De, a partir de um determinado momento, você fazer uma ruptura com o passado e começar algo novo, algo diferente, tá? E eu queria comentar sobre isso nessa noite com você. Por que nós agimos da maneira que nós agimos? O que determina a nossa postura e determina as nossas ações e decisões? Primeiro, nós somos moldados pelas nossas convicções básicas. O condicionamento consciente e inconsciente que nós aprendemos e que nós herdamos. Em segundo lugar, as nossas referências. Nossos pais, nossas pessoas próximas, as pessoas que admiramos. Depois, nós somos influenciados pelas interpretações que nós temos da vida, aquilo que nós enxergamos, como é que nós interpretamos os acontecimentos. Depois, os nossos valores, que são construídos ao longo do tempo, e, finalmente, os estados emocionais que nós experimentamos a cada momento. Então, eu queria tocar nesse ponto importante para nós, que as nossas emoções, que são resultado das percepções, da maneira como nós encaramos o mundo, elas determinam e elas conduzem a nossa maneira de ser, a nossa maneira de reagir, a nossa postura na vida, né? E a emoção, ela é rival da fé, né? Emoção e fé não são necessariamente irmãs, e ao contrário do que possa muitas vezes parecer, elas são excludentes. A nossa emoção, muitas vezes, ela trabalha contra a nossa fé. A emoção ela é volátil, a emoção é suscetível aos acontecimentos, às impressões da vida, enquanto que a fé ela é determinada por certezas, por absolutos, né? Então, emoção e fé são muitas vezes díspares e conflitantes, né? E isso acontece porque nós somos criados e nós fomos formados para reagirmos de duas formas distintas. Ou nós abraçamos rapidamente aquilo tudo que nos dá prazer
e nós repelimos rapidamente tudo aquilo que possa trazer dor e insatisfação para nós. E de preferência no curto prazo, né? De preferência de uma forma rápida, né? Nós reagimos de forma muito favorável a tudo aquilo que produz prazer e reagimos de forma negativa a tudo que pode produzir dor ou desgosto. E se alguma coisa produz dor, se alguma coisa produz insatisfação, se alguma coisa produz insegurança, se algum evento, alguma circunstância produz dúvida, nós necessitamos e nós queremos que isso seja resolvido rápido. A nossa índole, as nossas emoções, os nossos sentimentos pedem que a dor seja resolvida rápida. Nós queremos cessar a dor o mais rápido possível e substituí-la, se for possível, por um prazer, né? Nós somos seres emocionais com expectativas de curto prazo, né? O nosso foco está no curto prazo. Mas nós esquecemos que os resultados duradouros não acontecem a partir de ações breves e de ações esporádicas. Se nós não aprendermos, se nós não assimilarmos que uma dor, que uma dificuldade, que uma adversidade, que uma luta longa e extensa, ela pode produzir melhores resultados, então nós vamos ter que nos contentarmos com doses esporádicas de satisfação. Nós somos assim, né? Negar isso é negar a nossa humanidade. Então, nós temos que entender que nós temos um problema, né, de emoção no curto prazo. Nós reagimos favoravelmente a tudo aquilo que produz prazer e negativamente a tudo aquilo que pode produzir dor ou desgosto, né? E o foco das nossas emoções está no curto prazo. E aí nós começamos uma negociação psicológica, né? É muito interessante isso. Nós iniciamos todos os dias, a todos os momentos, uma negociação psicológica. Durante o dia, a cada nova informação que nós temos, a cada novo estímulo, a cada nova notícia, a cada nova aflição, nós entramos em um estado de negociação psicológica entre as nossas emoções e a razão da fé. A toda hora nós somos levados a confrontarmos a nossa fé, as nossas convicções com as impressões, com os sentimentos que estão aí fora. É um debate, é uma negociação psicológica. As circunstâncias, elas pressionam o nosso estado mental, que, por sua vez, vai produzir uma nova emoção e vai desencadear uma nova ação. É esse ciclo que funciona. Você recebe uma impressão, essa impressão ela gera uma emoção e a emoção vai desencadear uma ação e não necessariamente uma ação da fé. Há uma luta emocional entre aquilo que nós vemos, entre aquilo que nós sentimos e aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles conflitam, eles brigam, eles são antagônicos àquilo que a Bíblia diz. A fé e a confiança em Deus é a maneira de nós educarmos a nossa emoção, a partir daquelas convicções que nós temos a respeito de Deus. A fé é a maneira de nós trazermos a nossa emoção sujeita à nossa razão, né? E aí surge um dilema. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser guiados pelas nossas emoções ou nós vamos andar pela fé? Essa questão, ela toda se resume no seguinte: nós podemos ser guiados pela fé ou nós podemos ser guiados pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, pelas aquelas impressões que vinculamos aos nossos pensamentos, ou pela fé, a certeza baseada naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus e daquilo que Ele faz. Então, nós estamos vivendo dilemas, né? Seja nesse momento de pandemia, nesse momento de dúvidas, nesse momento de desassossego da alma, seja em momentos particulares de aflição, de dor, de luta, de antagonismo. Então, nós vivemos essa luta, esse dilema entre aquilo que a nossa fé imprime no nosso sentimento, na nossa ação, na nossa posição, na nossa postura, ou aquilo que a Bíblia diz. E
diante de todo esse quadro, eu queria lembrar para vocês que Deus quer nos ensinar a andar pela fé. O que a Bíblia chama de andar pela fé é uma atitude governada por convicções claras e convicções sólidas a respeito de Deus. Andar pela fé não é um sentimento abstrato. A Bíblia fala que fé é certeza, é convicção. Então, o que Deus está querendo fazer conosco é que nós aprendamos a andar em cima de convicções claras, de certezas sólidas a respeito daquilo que Deus é, e não andarmos baseados nas nossas emoções. Quando nós andamos pela fé, numa plena confiança em Deus, nós aprendemos a administrar os nossos estados mentais e, consequentemente, os nossos resultados emocionais. Mas quando nós andamos governados pela nossa emoção, a nossa fé é fragilizada, a nossa fé anda debaixo das emoções. Pois esses estados emocionais que determinarão as nossas posturas e posições, esses estados emocionais vão desencadear as nossas ações. E as nossas ações determinam o nosso resultado final. Né? Então, eu queria deixar isso muito claro, porque é aquilo que nós estamos falando. Há uma negociação psicológica o tempo todo, né? Ou nós somos guiados pela emoção, ou nós andamos pela fé. E nós precisamos aprender a tomar pequenas decisões de confiar em Deus todo dia, né? Mas aí surgem 2 pontos de tensão, né? Quais são esses pontos de tensão? Primeiro, que nós temos uma necessidade de nos satisfazer a curto prazo. Toda hora nós precisamos de ser aliviados da nossa dor, das nossas lutas, da nossa angústia, da nossa dificuldade. E a nossa oração é: Deus salva, Deus me livra, Deus alivia. E nós esquecemos muitas vezes que a caminhada com Deus é um projeto de longo prazo. E essa caminhada de longo prazo, muitas vezes, confronta a nossa necessidade de resultado de curto prazo. Olha que dilema. Nós estamos caminhando com Deus uma jornada, mas nós queremos soluções de curto prazo. Então, aí se cria um ponto de tensão na nossa relação com Deus. O segundo ponto de tensão é que nós somos avessos à dor. Mas a dor é uma ferramenta usada por Deus mais do que o prazer. E isso pode parecer contraditório, isso pode parecer desagradável, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Dor é uma ferramenta que Deus usa mais do que o prazer. Esse é outro ponto de tensão, porque é contrário ao que nós desejamos. Ao contrário do que nós queremos, ao contrário do que nós anelamos, a dor é uma ferramenta que Deus usa em muitas situações da nossa vida. E nós não queremos sentir dor, pelo contrário, nós queremos sentir prazer. Nós queremos vivenciar o que há de bom. E nós nos esquecemos que muitas vezes Deus usa primeiramente a dor antes do prazer. E feitas essas colocações, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou no meu coração nos últimos dias e que estão no livro de Jó, né? Eu sei que muitos já leram sobre Jó. Quem ainda não teve a oportunidade, reflita, pense, há tanto ensinamento de sabedoria no livro de Jó, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas a respeito desse homem e da experiência que ele teve. Oscar Schmidt é um dos meus ídolos no esporte. Algumas pessoas sabem que eu milito com esporte há muito tempo, e por incrível que pareça, os meus ídolos, as pessoas que eu admiro no esporte, não tem nenhum no futebol. Eu gosto muito do Senna, do Guga e particularmente do Oscar. E uma vez eu estava vendo uma entrevista do Oscar e o repórter perguntou para ele: Oscar, ao longo da sua carreira, você teve muitas contusões? O Oscar falou assim: olha, tudo me dói. Eu já tive contusão no tornozelo, no joelho, no quadril, no ombro, no cotovelo, no punho, nos dedos, tudo me dói. E ele concluiu a frase dele dizendo assim: a dor faz parte do uniforme. E eu nunca me esqueci disso, né?
Oscar dizendo, a dor faz parte do uniforme. E se Jó pudesse falar conosco, ele ia dizer o seguinte, a dor faz parte da vida. Né? Jó foi um homem que era um latifundiário, com muitas propriedades, um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. O primeiro versículo do livro de Jó diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal. Pense num homem íntegro, num homem que marca uma geração, um homem que muda as pessoas que estão em volta dele. Né? Era um homem rico, próspero e com um profundo sentimento de temor e de reverência a Deus. E a Bíblia fala que Satanás, o inimigo das nossas almas, vira para Deus e fala assim, olha, você cercou Jó de todas as formas. Não tem como esse homem blasfemar contra você, contra o Senhor. E Deus fala assim, olha, faz o que você quiser na vida de Jó, só não toca na sua vida. E a Bíblia fala que Satanás tirou tudo aquilo de precioso que Jó tinha. Tirou as suas posses, tirou a sua família, tirou a sua saúde, tirou a sua dignidade, tirou o respeito que as pessoas tinham por ele. E o livro de Jó é a história de dor de um homem que começou com o dilema de ser governado pelas suas emoções ou ser governado pela sua fé. O livro ele é basicamente dividido dessa forma. O capítulo 1 e o capítulo 2 contam os acontecimentos dramáticos na vida dele. Depois, do capítulo 3 até o 31, são pensamentos, considerações que Jó e 3 de seus amigos faziam a respeito daquela situação. E depois, o capítulo 32 ao 38, um outro amigo de Jó, Eliú, vai fazer algumas considerações sobre Deus, sobre a circunstância na vida de Jó. E, finalmente, o capítulo 38 a 41, vai falar a respeito de como Deus intervém. Né? Embora a Bíblia não diga, alguns estudiosos supõem que entre o momento que Jó começou a ser afligido, a passar pela noite mais escura da sua vida, a passar pelo deserto, né, em que ele perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu saúde, perdeu família, perdeu os bens, e experimentou um silêncio absurdo de Deus, uma ausência inquietante de Deus, um quase desconsiderar de Deus pela situação dele. Não foram apenas alguns dias ou algumas horas. Alguns estudiosos calculam que, embora não haja um indício claro entre o momento em que Jó começou a sofrer e o momento que Deus mudou a vida dele, se passaram talvez aproximadamente 2 anos. Né? E eu queria perguntar para mim e para vocês, o que as minhas emoções falam a respeito de Deus? O que as minhas emoções falam quando eu estou em luta? O que as minhas emoções falam quando eu estou diante de uma tragédia inominável? O que as minhas emoções falam comigo quando eu experimento uma perda, seja ela emocional, física, financeira? O que as minhas emoções falam diante de um desafio que eu não posso superar? O que as minhas emoções falam diante do inexplicável, da injustiça, diante do crescimento do mal? O que as minhas emoções falam quando eu ando pelo deserto, pelo vale da sombra da morte? O que as minhas emoções geralmente traçam o perfil de Deus como sendo um Deus distante, silencioso, tardio, discreto e de difícil entendimento? Seja sincero com você mesmo. Em algum momento da sua caminhada, você sentiu que Deus é um Deus distante? Eu já. Em algum momento da sua jornada, você sentiu que Deus se mantém em silêncio? Eu, muitas vezes. Em algum momento da sua caminhada,
Você sente que Deus está demorando, que Deus é tardio? Eu sinto. Em algum momento da sua jornada você acha que Deus é muito discreto, que ele deveria intervir de forma mais direta, mais clara, mais objetiva, mais precisa na sua vida? Eu sinto isso muitas vezes. Alguma vez durante a sua vida, as suas experiências, você sente que é difícil entender Deus, eu não entendo o que Deus está fazendo? Eu, toda hora, tenho esse sentimento. E muitas vezes a minha alma é assaltada por algumas perguntas. Por que Deus se afasta? Por que Deus se mantém em silêncio quando eu preciso ouvir alguma voz? Por que ele demora em intervir? Por que eu não consigo sentir a sua presença? Por que eu não consigo entender o que ele está fazendo? Gente, se você em algum momento já teve esses questionamentos, seja bem-vindo ao grupo. Isso prova que você é humano, você é normal. Eu pessoalmente, não tenho nenhuma resposta satisfatória para essas perguntas. Eu não sei responder por que Deus se afasta, algumas vezes. Ou pelo menos, nós temos o sentimento que ele está afastado. Eu não sei te responder por que muitas vezes Deus se mantém em silêncio. Eu não sei dizer porque muitas vezes Deus demora. Parece que está demorando a Deus agir. Eu não sei te responder porque que muitas vezes eu não sinto nada. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Eu só tenho uma resposta para isso. Deus sabe. Ele mesmo sabe os motivos. E se essa é a sua angústia, seu sofrimento, sua dor, eu queria dizer para você que muita gente boa tem e teve esse sentimento. Davi disse assim: porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Salmo 44, 24. Então, ter essas dúvidas, ter esses sentimentos, ter essas angústias da alma, faz parte. Por que Deus se afasta? Por que ele se mantém em silêncio muitas vezes? Por que ele demora em agir? Por que a mão dele está recolhida? Por que eu não consigo perceber ou sentir a presença dele? Por que eu não consigo entender o que ele está fazendo? Né? Então, existem momentos de aflição na vida da gente que determinam o nosso estado da alma. Né? E essas são impressões emocionais a respeito de Deus. Né? Muitas vezes, nós sentimos que Deus está em silêncio, que Deus está distante, que Deus está atrasado, que Deus está ausente, ou muitas vezes você não consegue compreender as coisas que Ele está fazendo, ou permitindo que aconteça na sua vida. Se você tem alguma dessas dúvidas, seja muito bem-vindo à humanidade. Davi disse no Salmo 10, versículo 1, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E essa talvez seja a oração que você está fazendo. Senhor, onde é que o Senhor está no meio dessa pandemia, nesse momento de angústia? Onde é que o Senhor estava quando o meu pai morreu, quando a minha mãe faleceu, quando eu perdi o meu filho? Onde é que o Senhor estava quando eu perdi o meu emprego? O que o Senhor estava fazendo diante das minhas aflições, diante desse momento de fragilidade no meu casamento, diante do abalo da minha situação financeira? Por que te escondes em tempos de angústia? Você já fez uma oração parecida com essa? Ou outra que Davi fez no Salmo 22, versículo 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Muitas vezes nós temos essa oração e nós achamos que fazer uma oração como essa é falta de fé, mas só revela toda a nossa humanidade. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e eu não recebo alívio.
Salmo 22, versículo 1 e 2. É normal, é humano fazer essa oração. Sabe por quê? Porque verdadeiramente, em alguns momentos, Deus se mostra distante, Deus se mostra silencioso, parece que está atrasado. Ele não se manifesta como nós gostaríamos que ele se manifestasse. E aí nós experimentamos pêndulo e estações. O que é isso? O nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, são sentimentos pendulares. E eles oscilam como o pêndulo de um relógio. Tem hora que nós estamos parecendo que estamos arrebatados no terceiro céu. Tem hora que nós pensamos que nós estamos andando num deserto, sem um oásis pela frente. E do mesmo jeito como Jó, existem momentos em nossas vidas que Deus parece distante, silencioso. Jó é um homem que experimentou silêncio e distância de Deus durante 38 capítulos da sua vida. Muitas vezes nós experimentamos invernos no coração. Nós sentimos que a nossa alma está envolta na noite. E esses períodos de ausência de Deus são como uma escuridão que abate sobre a alma. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós sentimos que é uma caminhada noite adentro, sem um pingo de luz como referência? Nós experimentamos um inverno no coração. Mas também nós experimentamos um ministério e uma terapia pelo silêncio e pela ausência de Deus. Apesar do silêncio e da distância, isso não quer dizer em absoluto que Deus tenha mudado 1 milímetro do seu amor, do seu caráter e da sua fidelidade. Com a mais absoluta certeza, as maiores demonstrações de confiança que nós podemos ter em Deus afloram nos momentos de dor, de provação e de quando ele parece se manter de forma proposital distante. Mas essa distância, esse silêncio de Deus, essa ação tardia, essa descrição de Deus, essa incapacidade de entender o que Deus está fazendo, talvez seja apenas algumas das maneiras que Deus está testando a nossa fé, a nossa devoção e a nossa fidelidade. E por mais que nós tenhamos necessidades emocionais, por mais que nós precisamos de alguns marcos referenciais, nós nem sempre sentiremos a sua presença. Nós somos seres emocionais. Nós precisamos de marcos emocionais, de referências. Mas, apesar disso, nem sempre nós vamos sentir a presença de Deus. Na verdade, a maior parte do tempo nós não vamos sentir absolutamente nada. O que a Bíblia diz é que Deus prometeu que estaria conosco, sempre. Mas ele nunca prometeu que nós sentiríamos a sua presença, ou que nós seríamos capazes de entender tudo aquilo que ele está fazendo. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, no nosso coração. Então, nós precisamos entender que nós temos algumas impressões emocionais e é normal e é natural que nós tenhamos orações de angústia. E que nossa relação com Deus, ela passa por pêndulos e passa por estações. E que, apesar de Deus se manter, muitas vezes, em silêncio e em aparente distância, isso não quer dizer que Deus tenha mudado nada em relação ao amor que ele sente por nós, em relação ao seu caráter e à sua fidelidade. O Deus imperceptível, o Deus silencioso, o Deus atrasado, o Deus que nós não compreendemos está sempre presente. E é importante que a gente saiba a diferença entre perceber a Deus e saber.
Deus não quer que nós percebamos nada. Deus quer que nós saibamos, que nós tenhamos convicção, que nós tenhamos certezas absolutas a respeito daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele se empenha em nosso favor. Deus sempre está presente, embora nem sempre seja fácil percebê-lo. Mas, gente, a falta de sinais da presença de Deus, sinais que nós buscamos a toda hora, não quer dizer de forma nenhuma, de maneira nenhuma, que Ele esteja ausente, que Ele esteja longe, que Ele esteja indiferente o bastante para não ouvir a nossa oração. O que acontece é que simplesmente nós não percebemos. Por isso é que há um ensinamento bíblico claro entre perceber e saber. Deus pode estar camuflado em várias situações ao longo da nossa existência. E o fato de nós não o percebermos não significa que Ele está ausente. Às vezes, Deus está apenas como uma aparência que passa desapercebida aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Nós somos seres sensoriais, nós somos seres emocionais. Deus é espírito. E nem sempre nós vamos perceber. Mas nós temos que ter a convicção que mesmo nós não percebendo, mesmo nós não sentindo, mesmo nós não tangenciando, mesmo nós não escutando, Deus está presente. E a razão principal pela qual nós não o percebemos é simplesmente porque Ele, Deus, é quem estabelece os termos dessa relação. É Deus quem constrói as condições. É Deus que estabelece o tempo desse relacionamento. Nós nos relacionamos com um Deus eterno, com um ser universal, mas não é do meu jeito, não é da minha forma, não é a partir das minhas necessidades, é a partir dos termos dele, é no momento dele, é da forma como ele quer, no momento que ele acha necessário. Não tem como eu tentar controlar Deus, não tem como eu tentar persuadir ou demover Deus das suas intenções, dos seus pensamentos, das suas inclinações. Deus não funciona a partir dos meus parâmetros. Não existe método para sentir ou perceber Deus. O que existe é uma jornada, e Deus está no controle dessa caminhada. Os termos da relação são dele. Por isso que o Deus silencioso, por isso que o Deus ausente, por isso que o Deus distante, por isso que o Deus discreto, por isso que o Deus não compreendido não se move pelas minhas percepções e pelos meus parâmetros, mas pelas dele. Então, há uma diferença gritante entre perceber e saber. E aí vem a pergunta, como os americanos gostam de dizer, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que ou como lidar com um Deus que prometeu que nunca vai nos abandonar, mas que às vezes se esconde silenciosamente? Como é que eu lido com esse Deus? Como é que eu trato com esse ser eterno, celestial, cuja sabedoria é inalcançável, cujos pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, cuja sabedoria, cujo tesouro de toda ciência e conhecimento estão escondidos, que eu não tenho capacidade de entender? Como é que eu vou lidar, como é que eu vou relacionar com um Deus que, apesar de ter prometido que nunca vai me abandonar, mas que às vezes trabalha de forma silenciosa, de forma imperceptível? Como a vida de Jó, também existem momentos na vida da gente em que tudo parece que vai colapsar, que tudo vai ruir, que tudo vai entrar num turbilhão, num caos. E quando isso acontece, nós queremos ver Deus agindo, lembra? Nós somos seres emocionais, nós queremos nos aliviar da dor rapidamente, no curto prazo de preferência.
e de maneira que seja rápido, se possível. Mas como na vida de Jó, em algumas ocasiões, Deus parece alheio, distante. Como na experiência que Jó viveu, parece que Deus deixa para se manifestar no final, depois do capítulo 38 da nossa vida. E nesse meio tempo, entre o nosso problema, entre a nossa dor, entre a nossa angústia, entre o nosso caos emocional e a manifestação de Deus, pode ser que muita dor já tenha nos machucado. Pode ser que já tenhamos experimentado muitas perdas e tenhamos que passar por muitas aflições. Então, eu queria deixar muito claro isso, entre o momento da nossa aflição e o momento que Deus vai agir, muita coisa pode estar acontecendo, muita dor, muita aflição e muita perda. Então, como é que nós podemos confiar em um Deus que se mantém distante? Como manter a serenidade, como manter a fé, como manter a comunhão, quando o que nós ouvimos é apenas um silêncio e passamos pela aridez da alma? Como é que nós podemos não consumir a nossa alma em angústia com um Deus que às vezes se atrasa, que não dá maiores explicações para aquilo que está fazendo? Como é que eu trato com um Deus que não se revela de forma clara, de forma precisa, de forma direta? Como é que eu trato com Deus, já que eu tenho uma necessidade de marcos, de confirmações emocionais? Nós somos seres instáveis, nós somos seres assustados, nós somos inseguros. Como é que eu trato com Deus se eu busco um sentimento mais do que um fato de fé? Uma experiência mais do que o próprio Deus? Nós somos um povo que está buscando mais experiência com Deus do que o Deus da experiência. Mas deixa eu falar uma coisa para você, gente. Calma, um pouco de angústia na alma, mas também um pouco de fé. O fato de, apesar de todas as nossas limitações, de toda a nossa necessidade de reforço emocional, Deus está no controle. Ele nunca está ausente. A minha impressão, o meu sentimento, pode ser que ele esteja em silêncio, pode ser que ele esteja atrasado, pode ser que ele esteja ausente, pode ser que ele não está trabalhando da forma como eu imagino que ele deveria trabalhar, pode ser que ele haja de uma forma completamente incompreensível para mim. Mas, apesar desses 5 aspectos, Deus nunca está ausente. Mesmo que o nosso sentimento, mesmo que o nosso desejo de urgência fale mais alto, esteja gritando, o fato é que Deus fala no momento certo, no momento que Ele acha necessário. Deus pode até parecer distante, mas isso não quer dizer que Ele seja omisso ou insensível. Talvez apenas Deus esteja desenvolvendo a terapia do silêncio. A distância, o silêncio, o atraso de Deus servem mais para nós mesmos do que para Ele. Quando Deus aparentemente está distante, quando Deus está em silêncio, quando Deus está atrasado, isso tudo não é para Ele, mas é para nós. Nós temos que entender que é para nós. O silêncio de Deus é para o meu bem. O atraso de Deus é para o meu bem. Se eu não entendo o que Ele está fazendo, é para o meu bem. Somos nós que precisamos ser amadurecidos na fé e não Ele. Na verdade, Deus está mais interessado em produzir fé em nossas vidas do que sentimentos, do que sensações. Deus não quer sensações, Deus não quer sentimentos, Deus quer fé. E para produzir essa maturidade, muitas vezes o silêncio é importante, a ausência é importante, o atraso de Deus é importante, o não compreender a ação de Deus é importante. Por isso, gente, olha, agradece a Deus pela terapia do silêncio. Apesar da circunstância, nós devemos nos apegar ao caráter imutável de Deus. Deus não falou ainda? Confia. Deus não agiu no tempo que você acha que é o tempo? Entrega. Os momentos de silêncio de Deus
nada mais são do que uma caminhada de mão dadas com Ele em direção à maturidade e o crescimento. Você pode não estar sentindo, mas Deus está segurando na sua mão. Você pode não estar percebendo, mas Deus está dizendo, eu te cerco por detrás e por diante. Você pode não estar conseguindo entender, mas Deus está falando, bondade e misericórdia estão andando com você todos os dias da sua vida. As circunstâncias, as nossas provações, as nossas lutas, as nossas limitações, ou mesmo a nossa dor, por maior que ela seja, não tem a capacidade de mudar o caráter de Deus. Somente a fé nos mantém sãos em meio à nossa luta e à nossa dor. Nós temos que entender que nós vivenciamos estações na nossa caminhada com Deus. Como qualquer coisa na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus também passa por fases, passa por estações. Tem momentos de seca, tem momentos de fartura. Faz parte. Nós temos que entender que nunca existe primavera que não venha depois do verão, do inverno. Então, nesses momentos de inverno da nossa alma, de dor no coração, do silêncio e do afastamento de Deus, talvez isso traga à nossa memória, ou precisamos trazer para a nossa memória aquilo que vai dar esperança para a gente. Nós precisamos educar nossa mente para focar nas realidades, nas certezas das coisas que se esperam, na convicção daquilo que não se vê. Mas apesar de não se verem, elas existem, são verdadeiras, a despeito das nossas emoções. Então, vocês estão entendendo? As emoções são inimigas, muitas vezes, da fé. Porque as emoções, elas são de foco no curto prazo. E as nossas emoções querem nos livrar da dor. Mas Deus trabalha no longo prazo. E muitas vezes, a dor é a ferramenta que Deus usa. E nós, entendendo isso, nós não podemos nos alicerçar nas emoções, mas na convicção, porque a Bíblia fala que fé é certeza, fé é convicção. Então, eu queria encerrar, gente, essa breve meditação sobre a vida de Jó, compartilhando com vocês, rapidamente, algumas lições que Jó nos ensina nessa terapia do silêncio, nessa perspectiva das estações. Entre o momento da aflição de Jó e o momento que Deus falou com Jó, existem quase 37 capítulos e Deus só fala no final. Deus não fala com Jó no momento da sua dor. Deus não fala com Jó no momento que os amigos de Jó estão falando com ele. Deus fala no final. E Jó nos ensina muitas coisas. Eu queria compartilhar rapidamente com ele. Se você tiver uma caneta, anota. Se você tiver condições, registra. Porque eu acho que isso vai te ajudar ao longo desse inverno da alma, desse aparente silêncio de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com Jó é que Deus é bom e amoroso, apesar do silêncio dele. Jó disse assim, capítulo 10, versículo 12, deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Jó não disse isso no momento de fartura, no momento de bonança financeira, no momento que seus filhos estavam vivos, no momento do apogeu da sua saúde. Jó disse isso no momento de dor lacinante da alma. Jó disse, foste bondoso para comigo. Então, eu queria dizer para você, mesmo no silêncio de Deus, mesmo na aparente distância, nunca se esqueça disso. Deus é bondoso e amoroso. Eu sei que vocês não estão me vendo, eu não posso ver vocês, mas assim, fala comigo. Amém. Deus é bondoso, Deus é amoroso. A segunda coisa que eu aprendi com Jó é que Deus tem uma perspectiva muito superior à minha. Às vezes eu acho que Deus é discreto, às vezes eu acho que Deus está tardio em agir, às vezes eu não entendo, ou na maioria das vezes eu não entendo nada que Deus está fazendo. Mas coloque uma coisa na sua mente, Deus faz coisas grandiosas,
acima de todo o nosso entendimento, em cima de toda a nossa capacidade de compreensão. Deus faz coisas grandiosas, acima de todo o nosso entendimento. Para você pode parecer que Deus está em silêncio, para você pode parecer que Ele está longe, para você pode parecer que Ele está atrasado, para você pode parecer que Ele não está agindo como deveria agir, como você gostaria que Ele agisse, mas Deus está dizendo para nós, e Jó está dizendo, Ele faz coisas grandiosas acima de todo o nosso entendimento. A segunda coisa que eu aprendo com Jó, a terceira coisa, é que Deus é grande em poder. Jó, capítulo 37, versículo 23, ele está dizendo assim, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Gente, nunca se esqueça que o Deus silencioso, que o Deus discreto é grande em poder. Deus não trabalha com fanfarra, Deus não trabalha com banda, Deus trabalha muitas vezes silenciosamente nos bastidores da nossa vida. Lembra que o salmista fala? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então eu aprendo com Jó que Deus é grande em poder. Outra coisa que eu aprendo com Jó também é que ele se importa com cada detalhe da minha vida. Jó 31:4 diz, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Gente, eu queria lembrar para vocês que o Deus silencioso, que o Deus aparentemente tardio, que o Deus aparentemente distante, considera cada um dos nossos passos, cada detalhe. Não tem nada que passa desapercebido ao olhar cuidadoso de Deus. Nenhum só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus o possa consentir. Então, o Deus tardio, o Deus silencioso, muitas vezes, ele trabalha de maneira cuidadosa, fazendo um inventário de cada detalhe das nossas vidas. A outra coisa que eu aprendo com Jó é que Deus está no controle. O Deus tardio, o Deus ausente, o Deus silencioso, o Deus que muitas vezes eu não compreendo, está no controle. Jó capítulo 34:13 diz assim, quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Deus está no controle. Deus não pisca, Deus não é pego desprevenido. Nós tomamos susto, nós somos sensíveis, nós somos emocionais. Deus está no controle. Deus sabia da pandemia, Deus sabe como é que o mundo vai ser depois que isso passar. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle. A outra coisa que eu aprendo com Jó é que Deus tem um plano para a minha vida. O Deus silencioso, o Deus distante, o Deus atrasado tem um plano para a minha vida. Jó disse assim, versículo 14 do capítulo 23, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas estas ainda tem consigo. Deus vai fazer tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Não vai faltar nada. Aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em nós. Deus tem um plano, Deus não improvisa. Deus tem um enredo, Deus tem um propósito. Então, se você não está entendendo por que Deus está agindo, porque você não consegue perceber, você não consegue sentir, lembra disso. Isso é fé. Deus tem um plano. Repita nessa semana. Ele se importa com cada detalhe da minha vida. Ele está no controle, ele tem um plano. E, finalmente, eu aprendi com Jó que Deus vai intervir e vai salvar. O Deus silencioso, o Deus aparentemente atrasado, ele vai intervir e vai salvar. Jó capítulo 19, versículo 25 diz, eu sei que o meu Redentor vive e que finalmente, ou no final, ele se levantará sobre a terra.
Deus age, Deus trabalha. Não há nada que possa ser um obstáculo para Deus. Deus vai intervir de forma discreta, de forma retumbante. O enredo é dele, os termos são dele. E aí, gente, para encerrar, eu queria lembrar a cada um de vocês, né? Para que a gente possa caminhar nessa semana com alegria no coração e com certezas e convicções. Primeiro, o Deus silencioso. O silêncio de Deus não é necessariamente uma negativa. Meu irmão, minha irmã, você pode estar experimentando um silêncio que a sua alma está agoniada. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas eu queria dizer para você que o silêncio de Deus não é necessariamente uma negativa. Pode ser apenas um espere. Pode ser apenas um tenha calma. Segunda coisa, lembre-se nessa semana que o Deus distante, que o Deus que você pensa, imagina que está distante, e essa aparente distância de Deus não implica na sua ausência. O seu sentimento não determina aquilo que Deus é. Deus disse que estaria conosco. Em Hebreus, Deus fala assim, eu jamais te abandonarei. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, um Deus que no meu sentimento, nas minhas percepções, se parece distante, é um Deus que não está ausente. O Deus tardio, a demora de Deus não significa indiferença da sua parte. O Deus tardio significa apenas que o meu tempo não está em sintonia com o tempo de Deus. Que a minha necessidade de satisfação a curto prazo não encontra resposta, não encontra ressonância no tempo de Deus, no kairós de Deus, no momento, no mover de Deus. Deus tem os seus tempos. Deus sabe todas as coisas. Não existe Deus que se atrasa. Existem pessoas como eu que se angustiam porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O Deus discreto, a descrição de Deus não quer dizer que ele esteja limitado. Quer dizer que ele é elegante. Quer dizer que Deus não se impressiona com barulho e com fanfarra. Quer dizer que Deus trabalha no turno da noite enquanto os seus amados estão dormindo. A descrição de Deus não tem nada a ver com limitação, ao contrário. Quer dizer apenas que ele trabalha nos termos dele, no modo dele e no tempo dele. E, finalmente, o Deus singular. Você muitas vezes não entende o que Deus está fazendo. Não entende porque ele é singular, ele é único. E não há nada no universo igual a ele. A singularidade de Deus quer dizer apenas que ele tem opções diferentes da sua. Que ele tem pensamentos diferentes dos seus, que os caminhos dele são mais elevados que os nossos, apenas isso. A singularidade de Deus quer dizer apenas que ele tem opções diferentes da nossa. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou comigo essa semana, através dessa palavra, dessas meditações. Eu oro, a começar de mim, para que eu aprenda ao longo da minha vida a caminhar, não pelos sentimentos, não pelas percepções, não pela minha necessidade de curto prazo, mas que eu aprenda a tomar decisões que mudem e modelem a minha vida, baseados inteiramente na certeza, na convicção daquilo que Deus é realmente. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ajude a atravessar os momentos de luta, de dor, de aflição que nós vamos enfrentar na nossa vida. Mas sabendo e nunca esquecendo que Deus usa mais a dor do que o prazer para modelar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos preparar para a jornada da vida. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre, em nome de Jesus. Amém?